A lama chapinha de forma asquerosa sob as pesadas caligai cravejadas. O ar denso vibra com um uivo selvagem e desumano. Por que um exército invencível, que jamais perdeu uma única batalha de grande porte, de repente vira as costas docilmente para os bárbaros que avançam? Este é o primeiro enigma histórico do grande massacre de Lutécia. E aqui reside a segunda verdade, ainda mais paradoxal. Como exatamente alguém pode transformar a própria e profunda humilhação pública em uma arma ideal de destruição em massa? O que você sentiria se estivesse hoje nesta terra encharcada de ódio ancestral? Imagine-se no lugar de um legionário veterano. Você encara de perto uma horda enfurecida de gauleses, 3 vezes maior que o seu contingente. Você está pronto para matar. Seu coração bate pesado contra as costelas. Mas, de repente, soa o bronze gélido da trombeta. O comandante Tito Labieno dá uma ordem que, naquele momento, soa como uma loucura suicida escancarada: recuar. Isso não é, de forma alguma, a fuga de covardes em pânico. É a geometria sangrenta do controle absoluto. Um passo atrás. O impacto surdo do escudo de madeira contra o outro escudo. Mais um passo. Os legionários são forçados a engolir em silêncio uma vergonha insuportável. Seus rostos castigados pelo tempo tornam-se pedra. Eles dão as costas para o inimigo que avança, mantendo uma formação de combate perfeita. Encenam diligentemente a covardia sob o rugido de escárnio e triunfo do adversário. Os gauleses deliram de alegria. Os bárbaros acreditam piamente em sua vitória fácil e repentina. Seus gritos triunfantes rasgam impiedosamente os tímpanos. Tito Labieno observa de uma elevação, como um contador desalmado diante de um livro razão aberto. Ele não vê seres humanos vivos. Vê apenas vetores direcionados, ângulos agudos e eixos de coordenadas precisos. O soldado ideal de um império vasto acredita sinceramente que qualquer guerra é vencida exclusivamente pela tática correta, pela logística refinada e pela geometria da formação. Você seria capaz de perdoar seu comandante, sabendo exatamente que suas vidas, para ele, são apenas variáveis insignificantes em uma equação matemática complexa? A guerra é sempre uma lama intransitável, mas às vezes é também a alta arte do engano perfeito. Tito Labieno era um verdadeiro artista, pintando com o sangue alheio sobre uma grade geométrica rigorosa. Ele conhecia perfeitamente a principal fraqueza de qualquer exército bárbaro: o ego incontrolável. Fazer o inimigo acreditar em sua própria invencibilidade excepcional significa destruí-lo pela metade. Os gauleses caíram alegremente nessa ilusão psicológica barata. Acreditaram sinceramente que os soldados romanos de ferro haviam finalmente quebrado. Foram cruelmente traídos pela banal sede de glória rápida. As palavras de um ilustre general daquela época brutal diziam: o vencedor não é definido pela força física do golpe, mas pela sutil capacidade de fazer o inimigo golpear o vazio. Labieno criou magistralmente esse vazio escancarado. Ele o moldou habilmente a partir da vergonha ardente de seus soldados. Por um breve segundo, a câmara foca no primeiro soldado da fileira. O pesado escudo de madeira corta dolorosamente o ombro esfolado. O suor pegajoso e salgado inunda os olhos avermelhados. As mãos calejadas tremem levemente devido à tensão insuportável e à raiva animal contida. Ele ouve claramente a respiração pesada e rouca do inimigo logo atrás de suas costas. Recuar. Continuar simulando um medo animal. Cada passo dado para trás queima impiedosamente sua honra de soldado, como se fosse ferro em brasa. Ele aperta o punho da espada curta até os nós dos dedos ficarem brancos. Ao contrário dos gauleses selvagens, ele está acorrentado por uma disciplina de ferro intransponível. Ele é apenas uma peça anônima de uma máquina gigantesca. A simulação da covardia romana finalmente enlouquece os chefes gauleses. A ganância cega instantaneamente e de forma irremediável suas mentes limitadas. Eles se lançam impensadamente em uma perseguição cega, atropelando e esmagando suas próprias fileiras desordenadas. Uma multidão selvagem
e absolutamente incontrolável, corre em direção à morte certa. Direto no caminho, surge uma ponte estreita de madeira sobre um rio profundo, o gargalo ideal. Labieno os atrai metódica e friamente exatamente para lá. Os gauleses entram em alta velocidade incontrolável nas tábuas de madeira instáveis. Eles se esmagam impiedosamente em um pânico cego. Sua massa colossal torna-se instantaneamente seu principal e mais terrível carrasco. A ponte geme lamentosa e longamente sob o peso colossal de dezenas de milhares de corpos excitados. O ar torna-se rapidamente pesado com a densa poeira da terra. As coortes pesadas romanas continuam a recuar lenta e deliberadamente, apertando de forma rígida e inevitável o laço mortal invisível. Restam apenas algumas dezenas de metros. Parece que a formação romana está prestes a desmoronar, inevitavelmente sob a pressão monstruosa dessa massa que ruge. Mas então, o ritmo habitual da batalha quebra de forma brusca e dolorosa. Soa um novo comando estridente. O monólito romano estanca no lugar. O recuo falso e humilhante termina instantaneamente. As mandíbulas de aço de uma armadilha enorme se fecham com um estrondo metálico ensurdecedor. As legiões se voltam em sincronia, com uma precisão maquinal, desumana e assustadora. A parede monolítica e impenetrável de escudos se fecha hermeticamente. Dezenas de milhares de gauleses encontram-se encurralados em um torniquete mortal, no espaço estreito e exposto da ponte de madeira. Eles não têm absolutamente para onde fugir. As fileiras traseiras dos bárbaros, cegos por uma fúria irracional, continuam a empurrar implacavelmente para a frente. Com seu próprio peso colossal, eles empalam seus companheiros da frente nas lâminas romanas afiadas e estendidas. Isso não é mais uma batalha justa entre guerreiros. É um rolo compressor de aço implacável e gigantesco, moendo metodicamente a carne viva e quente. A tática romana, em toda a sua beleza aterrorizante, demonstra uma geometria mortal e matematicamente impecável. Uma estocada curta e profissionalmente executada, um passo à frente. Golpe, pausa, golpe. Nenhuma emoção desnecessária, nenhuma fúria animal desenfreada. Apenas o cálculo burocrático, frio e seco de um carrasco sem rosto. Os romanos desferem golpes fatais com a monotonia assustadora de uma linha de montagem de fábrica. O preço que os bárbaros pagam agora por sua ambição cega e infundada torna-se verdadeiramente monstruoso. A terra sob os pés transforma-se rapidamente em uma lama escorregadia e insuportavelmente viscosa. O ar está densamente impregnado, até a náusea, com um cheiro acre de ferro e de uma perdição total. Uns construíram ingenuamente planos ambiciosos de um grande triunfo. Outros forjaram friamente espadas afiadas, mas absolutamente tudo se provou impotente diante da matemática fria e implacável da morte. Enquanto em uma margem, densamente coberta de corpos, a poeira pesada baixava lentamente, na outra margem uma tempestade completamente nova e sinistra ganhava força rapidamente. Enquanto em uma margem, densamente coberta de corpos, a poeira pesada baixava lentamente. Na outra margem, uma tempestade completamente nova e sinistra ganhava força rapidamente. Não era uma tempestade de metal retinindo ou de gritos de guerra furiosos. Era uma tempestade de um desprezo surdo e silencioso dos soldados. A ponte de madeira parou de gemer lamentosamente. Agora, ela apenas sangrava silenciosamente uma lama vermelha espessa. O brilhante cálculo tático de Tito Labieno transformou-se em um matadouro metódico e perfeitamente planejado. Os bárbaros foram finalmente moídos contra a parede surda dos pesados escudos romanos. Nenhum épico heróico e belo, nenhuma superação. Apenas o trabalho mecânico e mortalmente rotineiro de mãos humanas. Elas trituravam rítmica e impiedosamente a carne alheia até virar pó. Os escribas do Estado-Maior romano contabilizam diligentemente os resultados sangrentos. Sua estatística fria parece absoluta e assustadoramente impecável.
15.000 gauleses mortos. Exatamente 0 baixas entre os legionários. 0. Nem um único romano morto. Um resultado matemático ideal. Um verdadeiro triunfo da logística militar e da formação geometricamente precisa. Poderia-se pensar que o exército salvo deveria rugir de êxtase primitivo, que os veteranos deveriam carregar nos braços calejados seu comandante genial. Eles teriam a obrigação de glorificar aquele que lhes deu a vida nesse inferno absoluto. Mas sobre o campo encharcado de sangue, paira um silêncio sufocante e incrivelmente opressor. Ele pesa sobre os ombros caídos mais do que uma armadura de ferro de muitos quilos. Apenas ocasionalmente, o som fino das armas esfriando sobre a terra úmida ecoa. Cobertos de sangue alheio da cabeça aos pés, veteranos endurecidos apoiam-se pesadamente em seus pilos tortos. Eles olham fixamente para Labieno, que está na elevação. Em seus olhos inflamados, não há uma única gota de gratidão pelas vidas preservadas. Neles transborda apenas um desprezo gélido, que queima a alma. Porque uma vitória impecável e exemplar deixa um gosto nítido de bile na boca. O que você sentiria agora, percebendo de repente que acabaram de jogar com você cinicamente no escuro, como se você fosse um peão de madeira sem vontade própria? A câmera foca bruscamente no rosto de um legionário velho, marcado por cicatrizes profundas. Ele limpa lenta e quase mecanicamente a lama alheia, viscosa e marrom, de sua bochecha. Seus dedos endurecidos tremem levemente. E isso certamente não é por cansaço físico. É o tremor de uma humilhação profunda, ardente e insuportável. Há apenas 1 hora, ele foi forçado a encenar o papel de um cão miserável e covarde. Ele obedeceu e meteu o rabo entre as pernas. Fugiu sob a vaia zombeteira dos selvagens. Ordenaram-lhe diretamente que pisoteasse sua honra militar em prol de uma linha seca e bonita no relatório final. Ele sobreviveu, mas seu orgulho de soldado ficou para sempre apodrecendo ali, na margem suja, entre a grama pisoteada e encharcada de sangue. Ele percebe de repente uma coisa terrível e destrutiva. Para o brilhante Labieno, ele não é de forma alguma um guerreiro vivo. É apenas uma ferramenta descartável, um mecanismo de açougueiro infalível, com uma funcionalidade pré-determinada. O erro de um líder, às vezes, não reside em uma tática equivocada, mas na incompreensão total da natureza humana. A tensão nas fileiras cerradas torna-se fisicamente palpável, incrivelmente densa. Esse silêncio está pronto para explodir a qualquer fração de segundo. Labieno venceu magistralmente esta batalha sangrenta. Mas agora mesmo, neste exato segundo, sob a batida surda do próprio coração, ele está perdendo seu exército de forma rápida e irreversível. A destruição mecânica e industrial do inimigo não traz glória alguma, traz apenas um vazio interior. O soldado romano está pronto para morrer pelo império desde a juventude. Ele está pronto para suportar docilmente a dor, o frio e a fome. Mas ele categoricamente não está pronto para ser uma isca miserável e muda em um jogo cínico alheio. Eles foram sacrificados impiedosamente, não fisicamente, mas moralmente. Tiraram-lhes tecnicamente, sem um único corte, o mais importante: o direito a uma luta honesta e aberta. Privaram-nos da dignidade. Tito Labieno olha do alto para suas fileiras perfeitamente alinhadas, como se tivessem sido medidas por uma régua. Ele espera sinceramente por aplausos. Espera pelo reconhecimento merecido e estrondoso de seu gênio militar. Ele não entende absolutamente a razão deste silêncio sombrio e carrancudo. Sua mente analítica está acostumada a operar apenas com números secos, vetores e ângulos de ataque. Essa mente simplesmente não é capaz de medir a profundidade da mágoa negra dos soldados. O resultado ideal colidiu de frente com uma moral morta e calcinada. A poeira sufocante da terra vai gradualmente entupindo os pulmões cansados. O cheiro enjoativo do massacre em massa mistura-se estranhamente com o aroma amargo e forte da losna pisoteada.
Os veteranos começam a limpar lenta e sincronizadamente suas espadas ensanguentadas. Esse ranger compassado e áspero do metal contra o tecido grosso soa como uma sentença final. Definitivamente, não é o som de uma grande vitória. É o som rítmico de uma revolta cega que se aproxima. Uns construíram ingenuamente muralhas para conter a morte. Outros forjaram espadas com afinco para trazê-la. Mas tudo se revelou absolutamente impotente diante do cálculo matemático frio, que destrói a própria essência do espírito guerreiro. Labieno criou com as próprias mãos uma obra-prima tática impecável. Mas ele esqueceu tragicamente o principal. Equações não sabem sangrar sangue quente, e números secos em relatórios não possuem orgulho. O ar entre o comandante solitário e seu exército monolítico congela rapidamente. O frio glacial da incompreensão absoluta paralisa as fileiras cansadas. A raiva contida e encurralada busca desesperadamente uma saída. E essa saída já está assustadoramente próxima. Um murmúrio surdo e ameaçador nasce lentamente nas fileiras mais recuadas. Ele rasteja para frente, como uma serpente venenosa sobre pedras frias e molhadas. A revolta de joelhos prepara-se para quebrar as correntes e levantar-se em toda a sua estatura. O orgulho de soldado aprisionado exige uma saída, e a faísca para esse incêndio inevitável será apenas uma palavra de verdade. A verdade amarga da revolta, que está prestes a ser lançada na cara. A verdade amarga da revolta, que estava prestes a ser lançada na cara, já pairava no ar denso da noite. Enquanto os primeiros abutres indiferentes circulavam sobre o campo que esfriava em Lutécia, no centro do acampamento romano, amadurecia um motim sem precedentes. Não era uma rebelião espontânea de mercenários bêbados e gananciosos. Era um motim gélido e absolutamente consciente do orgulho ferido dos soldados. Após algumas horas de um silêncio pesado e opressor, o abscesso inevitavelmente rompe. Os veteranos endurecidos em batalhas terminam de limpar metodicamente o sangue alheio coagulado de suas armaduras. Ninguém canta as canções triunfais tradicionais. Ninguém eleva louvores aos deuses. Das fileiras cerradas e sujas de lama úmida, o centurião Petrônio dá um passo à frente, lento e incrivelmente pesado. Sua mão direita está firmemente envolta em um tecido sujo, completamente encharcado de suor. Sua couraça de ferro está profundamente amassada por golpes de raspão de lâminas inimigas. Ele não saúda. Ele não presta a continência devida ao comandante. Ele apenas olha para o general de baixo para cima, com um olhar pesado e de chumbo, sob as sobrancelhas grisalhas e densas. Ao redor, instala-se instantaneamente um silêncio absoluto e vibrante. Ouvem-se apenas as raras gotas de suor salgado caindo na terra pisoteada e pegajosa de sangue. Não somos seus bonecos de madeira, Labieno. As palavras do velho combatente soam secas e implacáveis, como o estalo de uma lança de freixo quebrando. Isso não é, de forma alguma, um pedido de clemência. É uma prova direta e sólida no tribunal da história. Petrônio, com um desafio escancarado, cospe uma saliva marrom diretamente sob os cascos do cavalo do comandante. Os soldados odeiam sinceramente, até ranger os dentes, ser apenas pedaços de madeira mudos em um enorme tabuleiro tático. Eles são profissionais prontos para matar e morrer. Aprenderam durante longos anos a entregar suas vidas sem reclamar pelas águias de prata das legiões. Mas hoje, negaram-lhes de forma audaciosa e extremamente cínica até o direito básico ao medo masculino, honesto e aberto. Foram forçados a se tornar uma isca miserável e gananciosa. A câmera, por um segundo infinitamente longo, foca em um legionário anônimo, parado logo atrás do ombro esquerdo de Petrônio. Ele sente intensamente o cheiro enjoativo e adocicado de um matadouro em grande escala. A haste áspera e cheia de farpas do pesado pilo esfrega de forma insuportavelmente dolorosa as feridas frescas e sangrentas nas palmas das mãos. Em sua garganta ressecada, há um nó rígido de poeira da terra e bile amarga. Ele se lembra com clareza excessiva
de como ganiu de vergonha há apenas algumas horas, recuando covardemente diante dos selvagens que uivavam na ponte. Ele categoricamente não quer ser uma engrenagem ideal e infalível de um mecanismo enorme. Ele quer ser um guerreiro, e foi tecnicamente transformado em isca, em uma minhoca viva, e se contorcendo em um enorme anzol de aço. A fúria animal pulsa pesada e ritmicamente em suas têmporas sujas. Golpe, pausa, golpe. Seu coração cansado agora não bombeia sangue. Ele bombeia um ódio negro, denso e concentrado por aquele gênio que, friamente, salvou sua vida ao preço de um cinismo oficial total. O nervo exposto e sangrento de todo um exército colide de frente com a lógica impenetrável e fria do comandante. Os soldados começam a murmurar de forma surda e ameaçadora, batendo nos escudos. Ao contrário do temporariamente ausente Caio Júlio César, que negocia magistralmente com a doce ilusão da fraternidade de armas, Labieno é fisicamente incapaz de mentir. César conduz suas legiões devotas ao abate certo e sangrento, com um sorriso sedutor e verdadeiramente paternal nos lábios finos. Ele memoriza teatralmente os nomes de simples decuriões. Divide teatralmente com eles o pão duro e seco. Faz com que caminhem alegremente para a morte por seu mito político pessoal e grandioso. Labieno, por outro lado, não oferece nenhuma ilusão consoladora e bela. Ele entrega apenas um resultado seco, estéril e matematicamente impecável. E é precisamente essa secura burocrática, assustadora e desumana, que queima impiedosamente nos soldados a fé cega no líder. A situação esquenta até o limite crítico. A mão de Labieno repousa reflexivamente, quase de forma imperceptível, no punho frio do gládio. Sua guarda pessoal tensiona-se instantaneamente, pronta para lançar-se em um último combate desesperado. O ar torna-se tão denso e pesado que poderia literalmente ser cortado com uma faca cega. Um único movimento descuidado, um grito nervoso e brusco demais, e este exército invencível, que passou pelo inferno, despedaçará seu próprio salvador com uma crueldade refinada e especial. O frio glacial da incompreensão fatal entre o estrategista genial e a multidão armada e enfurecida atinge o ponto sem retorno. Eles se arriscarão a matar aquele que acabou de lhes dar uma estatística de baixas absolutamente nula? Mas esta revolta cruel permanece para sempre de joelhos. Petrônia não chega a sacar sua lâmina curta e mortal da bainha. Em vez disso, ele faz algo muito mais terrível e destrutivo. O velho veterano, demonstrativamente e em silêncio absoluto, vira as costas para seu comandante. Seguindo-o, a primeira cintura endurecida se vira. Depois, a segunda vira-se em sincronia. A terceira. Uma onda pesada de um desprezo surdo e demonstrativo dos soldados rola como um rolo compressor invisível por todo o enorme acampamento. O exército, sem um único golpe físico, nega ao seu general o mais importante, o direito de possuir sua lealdade. Labieno permanece de pé em uma solidão ensurdecedora e vácua, no meio de milhares de pessoas armadas, mas que lhe são estranhas. Alguns governantes conduzem as pessoas à morte certa, como o sorriso falso de um pai biológico. Outros salvam milhares de vidas com o rosto impassível de um contador calculista. Mas a multidão cega sempre escolherá alegremente aquele que mente de forma mais bela e alta. Labieno ainda terá que engolir plenamente esse veneno histórico amargo. Seu moedor de carne impecável e sem sangue em Lutécia já começou a se transformar rapidamente em poeira miserável. A tática genial estava condenada de antemão, pois enquanto o soldado ideal tentava entender por que as pessoas que ele salvou olhavam para ele com um nojo indisfarçável, a 120 milhas ao sul, desenrolava-se um espetáculo completamente diferente e grandioso. Lá,
Sufocando na fumaça acre e no sangue alheio, o maior manipulador da antiguidade preparava-se para roubar para sempre a glória alheia, apertando metodicamente o laço duplo de madeira das gigantescas fortificações ao redor de Alésia. A 120 milhas ao sul, Alésia sufocava. Lá, desenrolava-se um espetáculo completamente diferente e verdadeiramente grandioso. A tática genial e impecavelmente executada de Tito Labieno estava condenada de antemão. Estava destinada a ser apenas uma nota de rodapé pálida e miserável nas margens das grandes crônicas. Enquanto os veteranos em Lutécia lavavam sombriamente a armadura da lama pegajosa, Júlio César forjava com inspiração seu monumental mito político. O ditador romano não estava apenas sitiando uma cidade gaulesa rebelde. Ele estava construindo com entusiasmo um palco teatral gigantesco. César cercou Alésia com um anel duplo de muralhas de madeira inacessíveis. Cavou dezenas de fossos profundos. Semeou a terra com milhares de espinhos de ferro ocultos. Isso não era uma dura necessidade militar. Era uma campanha de marketing impressionante e de uma audácia sem precedentes. Toda essa construção florestal colossal destinava-se exclusivamente aos exigentes espectadores da capital. Os abutres do Senado em Roma deveriam engasgar de êxtase e medo animal ao ler os relatórios sobre a escala inédita das operações militares. Mudança brusca de foco. Voltamos ao acampamento sombrio no norte. Labieno está sentado em sua tenda de campanha apertada. A chama de uma pequena lâmpada de óleo lança sombras nervosas e trêmulas sobre o mapa riscado de um país estrangeiro. O general aperta na mão o relatório seco sobre sua vitória. 0 mortos. 15.000 inimigos aniquilados. Uma obra-prima matemática. E um vazio absoluto e vibrante por dentro. Tito Labieno finalmente começa a perceber, de forma lenta e dolorosa, a terrível verdade. A história não é escrita por aqueles que sofrem perdas mínimas no campo de batalha sujo. Ela é escrita exclusivamente por aqueles que sabem apropriar-se audaciosamente dos triunfos alheios. A câmera, por um instante, assume a perspectiva de um jovem escrevente do Estado-Maior. Ele está paralisado no canto de uma tenda mergulhada na penumbra. Seus dedos finos apertam com força um estilete de osso, enquanto transcreve um relatório de vitória destinado ao distante sul. De soslaio, o rapaz observa o comandante encurvado. Ele não vê diante de si um vencedor radiante, banhado em ouro. Vê um homem exausto ao extremo, envelhecendo a olhos vistos, cruelmente ludibriado. O escrevente, de repente, compreende com clareza a absurda selvageria do que está ocorrendo. Acabaram de realizar um milagre impossível. Esmagaram uma horda imensa, sem sofrer uma única baixa. Mas o ar abafado não exala a tão esperada glória retumbante. Ali, o que se sente é o odor fétido do iminente esquecimento político. A tinta se assenta uniformemente sobre o pergaminho caro, registrando com indiferença uma vitória grandiosa que já não serve para absolutamente ninguém. Essa carnificina colossal está sendo desvalorizada rapidamente diante de seus olhos. César promove com vigor a bela ilusão de estar salvando a República. Ele utiliza, de forma artística e performática, um manto vermelho vibrante. Profere discursos inflamados diante de legiões exauridas. Vende-se com maestria como o único protetor da civilização iluminada. Nesse cenário ofuscante, Labieno parece apenas um açougueiro carrancudo, antissocial e monótono. Sua obra-prima tática impecável em Lutécia não é vista como uma vitória valiosa por si só, mas apenas como um sustentáculo bruto e confiável para o espetáculo de outro homem. Se o radiante César porventura tropeçar sob as altas muralhas de Alésia, a Roma amedrontada dirá: ainda temos o vitorioso Labieno. Se César vencer, a Roma saciada esquecerá imediata e permanentemente a sangrenta campanha do norte. O executor perfeito caiu em uma armadilha perfeita, que se fechou sem ruído. Ele fez seu trabalho sujo bem demais,
de forma limpa demais. Agora, tem a obrigação de desaparecer silenciosamente, sem alarde, à sombra do chefe. O império não dá a mínima para a matemática tediosa da sobrevivência de seus cidadãos. O império exige apenas uma catarse teatral vibrante, com um único solista no centro do palco iluminado. A epifania amarga envenena a atmosfera opressiva do quartel-general como um gás tóxico. Os oficiais conversam exclusivamente em sussurros baixos e cautelosos. O roubo invisível, mas densamente palpável de sua vitória, está acontecendo agora mesmo. Eles sentem na pele como seus nomes estão sendo apagados impiedosamente das tábuas de cera da eternidade. Cada novo dia de silêncio absoluto vindo do fronte sul golpeia os nervos retesados com mais força que um martelo pesado. Nenhuma mensagem entusiasmada de resposta. Nenhuma das recompensas generosas prometidas. Apenas um desprezo político gélido e metódico. O cinismo da história não conhece limites morais. Uns cavam silenciosamente valas comuns imensas para os inimigos, seguindo rigorosamente as normas. Outros, ao mesmo tempo, fundem seu nome em ouro puro, mantendo-se a uma distância segura do sangue derramado. A forma suprema de poder absoluto não reside na habilidade de vencer com eficiência, mas exclusivamente na capacidade de fazer com que outros matem em nome do seu belo obituário político. Labieno derramou suor e sangue para construir um alicerce sólido. César apenas se preparava para cortar solenemente a fita inaugural na fachada. A tensão no acampamento do norte atinge rapidamente o ponto de ebulição. Legionários imundos resmungam aberta e raivosamente ao redor das fogueiras fumegantes da noite. Eles exigem a glória merecida. Anseiam marchar imediatamente para o sul. Ardem de vontade de esmagar os bárbaros que cercam a Lésia com um golpe na retaguarda desprotegida e encerrar de vez esse maldito moedor de carne de tantos anos. Labieno está pronto para dar essa ordem salvadora. As trombetas de bronze já estão encostadas nos lábios, prontas para soar o sinal ríspido de marcha. Mas nesse exato momento, surge no horizonte escurecido um cavaleiro solitário, exausto até o limite da morte. O cavalo sujo arqueja uma espuma sangrenta e desaba pesadamente na poeira da estrada. É um mensageiro do sul. Em sua bolsa gasta, há apenas um pequeno pedaço de pergaminho, lacrado com o selo pessoal de cera do onipotente procônsul. Uma mensagem que mudará absolutamente tudo. Esse minúsculo pedaço de pele morta destruirá o grande general com muito mais certeza e rapidez do que qualquer metal afiado. O pedaço de pergaminho, com o perfil prensado na cera vermelha, é colocado sobre a mesa de campanha rústica. O silêncio pesado na tenda do comandante torna-se insuportável. Os oficiais prendem a respiração. Eles esperam a ordem para a tão aguardada marcha para o sul. Antecipam a união triunfal dos exércitos. Esperam o elogio generoso do alto procônsul por terem salvo o fronte norte. Mas Tito Labieno hesita. Seu rosto curtido e endurecido transforma-se em uma máscara cinzenta e sem vida. Uma faca de osso afiada rompe o selo imperial com um estalo seco. A cera vermelha se esfarela sobre a mesa, como gotas secas de sangue espesso. As linhas escassas no pergaminho caro não contêm uma única palavra de gratidão. Não há absolutamente nenhuma promessa de glória próxima. A ordem é implacável e debochadamente simples. Enterrar-se na terra gelada, permanecer no lugar, erguer fortificações adicionais. E o mais importante, sob nenhuma circunstância, ousar marchar em auxílio à Alésia sitiada. Isso não é apenas uma diretriz estratégica, é um assassinato burocrático frio e impecavelmente executado. César desfere seu golpe fatal, não com ferro afiado, mas com tinta. A câmera, por um instante, habita o corpo do mensageiro exausto. Seus pulmões ardem como fogo após dias de cavalgada frenética. Suas roupas sujas estão encharcadas de suor acre de cavalo e poeira da estrada. Ele engole a seco uma saliva viscosa, olhando acuado para Labieno, que empalideceu. O mensageiro conhece perfeitamente o texto daquela mensagem.
Ele sente fisicamente como a temperatura na tenda cai bruscamente para um zero glacial. Tem um medo animal de ser executado ali mesmo por aquela notícia ultrajante. Os dedos do estafeta mexem nervosamente na borda da bolsa de couro gasta. Ele vê como os lábios do general invencível, que acaba de reduzir a pó dezenas de milhares de inimigos, tremem levemente. Não de medo, mas de uma impotência extrema e sufocante. César não precisa de assistentes geniais. Um tático brilhante no campo da grandiosa batalha final é uma ameaça política colossal. Labieno é competente demais. Ele luta bem demais. Sua aparição sob as muralhas de Alésia diluiria inevitavelmente o triunfo individual do ditador. Para César, é vital e crítico que seu subordinado perfeito simplesmente evapore no denso nevoeiro do norte, que se dissolva, que desapareça sem deixar rastros, que deixe todo o palco colossal e iluminado para um único e exclusivo salvador da grande Roma. O ar na tenda torna-se espesso como lama. Labieno vê as letras pretas se fundirem em uma parede sólida e intransponível. É a fronteira que ele está terminantemente proibido de cruzar. Do outro lado está a Alésia, a glória eterna, o ouro e um lugar na história. Deste lado, o vento frio, um acampamento esquecido por todos e o destino humilhante de um cão de guarda obediente. César constrói seu mito com uma precisão matemática assustadora. Nesse mito, o papel reservado a Labieno é o de um zero submisso. Um zero que tem a obrigação de multiplicar silenciosamente o resultado alheio por si mesmo. A ordem soa como uma sentença de morte humilhante. Labieno senta-se lentamente em seu banco de campanha. As pernas de madeira rangem lamentavelmente sob o peso de uma decepção monstruosa. Toda a sua lealdade cega e canina acaba de ser friamente pisoteada por uma caligrafia elegante. Ele venceu a guerra brutal no norte, mas perdeu de lavada a própria história. A crueldade burocrática sempre fere com muito mais força do que um golpe direto de espada. A lâmina mata a carne perecível. O papel mata as ambições para sempre. No quartel-general, uma paranoia pegajosa e paralisante começa a se espalhar. Os oficiais trocam olhares nervosos e começam a recuar, lenta e quase imperceptivelmente, em direção à saída da tenda. Ninguém quer ficar ao lado de um morto-vivo. A lepra política é extremamente contagiosa. Se o onipotente César decidiu riscar Labieno da lista dos vencedores vivos, então qualquer um que esteja ao seu lado também será amaldiçoado e esquecido. O isolamento político pressiona as têmporas com o peso do chumbo. O acampamento, que há pouco digeria sombriamente sua vitória sem baixas, transforma-se instantaneamente em uma prisão silenciosa e sem esperança. Tito Labieno continua olhando fixamente para o maldito pedaço de pergaminho. Ele entende o sistema melhor do que ninguém. A obediência impecável não é, de forma alguma, um bilhete premiado para o topo do poder. São os grilhões mais pesados e inquebráveis. Aquele que faz honestamente o trabalho mais sujo e ingrato será sempre descartado com asco. Alguns homens reescrevem as leis do universo com um único gesto autoritário. Outros apagam submissamente seus nomes das crônicas em prol da imortalidade alheia. O chumbo sempre obedece cegamente ao ouro, e o executor sempre morre à sombra do grande hipócrita. Tito Labieno respira fundo, num sobressalto. Ele aceita as regras desse jogo repugnante. Mas o exército imenso exige ação imediata. Os soldados lá fora já batem impacientemente suas lanças pesadas contra os escudos, esperando a ordem para marchar. Sua raiva contida e surda exige uma saída. Deixar uma massa tão colossal e inflamada de homens armados, sem o menor movimento, é provocar um massacre sangrento ali mesmo. Labieno tem a obrigação de ocupar imediatamente suas mentes obscurecidas pelo ódio. Já que estão terminantemente proibidos de marchar rumo à glória alheia, então eles vão cavar, sem sentido, furiosamente, até a exaustão total. As legiões romanas atacam com fúria e obstinação a terra gelada do norte. Pás de ferro pesadas batem contra as pedras frias com um rangido insuportável.
Um golpe, uma pausa surda, outro golpe pesado. O exército imenso, que ainda ontem aniquilou 15.000 inimigos, hoje luta obedientemente contra a lama comum. Tito Labieno viu-se trancado na gaiola estreita de seu próprio gênio tático. Ele exaure seu exército vitorioso com um trabalho absolutamente inútil, agindo com uma crueldade fria. Milhares de homens armados foram transformados em meros escavadores. Erguem baluartes de terra gigantescos que ninguém usará. Cavam trincheiras incrivelmente profundas com afinco. Constroem muralhas de madeira maciças que nunca deterão ninguém. Não existe nenhum inimigo real por perto. Os gauleses apodrecem há muito tempo no fundo do rio. Ao redor, estende-se apenas o vazio opressivo da floresta outonal e o medo pegajoso de uma legião inteira diante de seus próprios pensamentos destrutivos. O objetivo dessa construção grandiosa e insana é extremamente simples e infinitamente cínico. Para Labieno, é vital não dar aos seus homens um único minuto livre para a reflexão. Ele tem a obrigação de privá-los da menor oportunidade de perceber a verdadeira escala de sua queda política coletiva. É uma tentativa desesperada, quase histérica, do comandante para abafar uma verdade terrível e corrosiva. Toda a sua heróica campanha no norte, toda a sua vitória matematicamente precisa e sem sangue em Lutécia, não passa de um aquecimento irrelevante para um público entediado. É um circo barato, antes da entrada principal da estrela radiante. Enquanto esses veteranos exaustos lançam terra úmida sem pensar, Júlio César prepara-se para reivindicar o espólio histórico monumental. Ele espera, com arrogância, a capitulação final de Vercingetorix no sul. A câmera habita, por um longo segundo, o corpo de um sapador da 7ª coorte. Suas costas curvadas estão cobertas por uma crosta grossa de suor seco e poeira cinzenta. Ele puxa o ar frio com dificuldade, produzindo um assobio nas narinas. Os músculos ardem insuportavelmente pelo esforço excessivo. O cabo de madeira áspero da pá maciça escorrega constantemente em suas palmas esfoladas até a carne viva. Por que ele está cavando esse fosso agora? Para onde leva essa trincheira infinita? Ele não tem a menor ideia. Apenas obedece cegamente ao ritmo monótono da escavação. Tem um medo animal de parar, nem que seja por um instante, pois, se ele subitamente estacar, o silêncio que se seguirá o ensurdecerá instantaneamente com a percepção do absurdo absoluto. Ele se sente como uma formiga minúscula e cega, um inseto miserável que, por inércia, carrega um graveto podre para um formigueiro que há muito foi esmagado por uma bota. Uma histeria negra e reprimida forma um nó rígido em sua garganta ressecada. O nervosismo no acampamento aumenta a cada novo dia de trabalho sem sentido. A pressão psicológica desse isolamento quebra homens fortes com muito mais rapidez e eficácia do que as lanças inimigas. A espera enlouquece. Os soldados começam a ter surtos coletivos. Explodem brigas curtas e violentas por causa de uma gota de água derramada. Ouvem-se golpes surdos de punhos contra mandíbulas. Ossos quebram. A disciplina esgarça-se. Centuriões severos açoitam metodicamente os culpados com varas de videira. O sangue quente é absorvido pela terra recém-cavada e inútil. Mas essa violência demonstrativa não traz alívio algum. É apenas uma imitação medíocre de atividade militar. Uma simulação falsa de vida sobre o abismo escancarado do esquecimento histórico. Labieno permanece imóvel na borda de um fosso profundo. Seu manto fustiga pesadamente ao vento cortante. Ele observa em silêncio os homens lá embaixo, chafurdando na lama. Seus soldados perfeitos, suas máquinas mortíferas, agora são apenas escravos do vazio. O general compreende com clareza cristalina que cada novo metro cúbico de terra úmida afasta irremediavelmente suas legiões da glória real. Ele está enterrando metodicamente, com as próprias mãos, suas ambições outrora grandiosas, no fundo daquelas covas. O executor perfeito da vontade alheia transformou-se definitivamente em um feitor sem alma. Ele vigia atentamente um lugar vazio, guarda com lealdade uma miragem. A máquina de guerra romana continua a devorar a si mesma naquela floresta esquecida. O instrumento criado para a aniquilação total de exércitos inimigos
é usado para revirar lama. É a forma suprema de escárnio burocrático. César ordenou que eles desaparecessem, e Labieno cumpre essa ordem com zelo fanático, enterrando literalmente seu exército sob a terra. Torres de madeira olham sem sentido para o horizonte cinzento. Soldados carregam toras pesadas até que suas próprias colunas comecem a estalar. Ninguém canta, ninguém fala. Ouve-se apenas a respiração pesada e o som repugnante do metal batendo nas pedras. Uns erguem muralhas altas para proteger suas vidas frágeis da morte certa. Outros cavam sem descanso covas profundas para nelas esconder sua própria desonra de soldado. O trabalho, de fato, às vezes liberta o corpo cansado, mas o trabalho pesado e absolutamente sem sentido mata a alma humana de forma garantida e impiedosa. Um exército vitorioso inteiro enlouquece lentamente diante da consciência clara de sua inutilidade total para o vasto império. Eles continuam a construir submissamente esse mausoléu invisível para seu próprio orgulho pisoteado. Suas mãos estão em carne viva, seus olhos estão vazios. Continuariam cavando, mergulhados em uma apatia profunda, mas de repente, esse ritmo monótono se quebra. Ao longe, ouve-se o bater rítmico e crescente de centenas de cascos pesados. O som ríspido corta o silêncio opressivo do acampamento. Uma poeira cinzenta no horizonte sul ergue-se como uma parede compacta. O próprio ditador decidiu verificar pessoalmente o quão fundo seu cão de guarda mais fiel enterrou seus talentos na terra úmida da Gália. Uma nova catástrofe se aproximava, roubando o que restava de dignidade. A aparição do Deus Ex Machina estava próxima. Sobre o horizonte sul, uma parede cinzenta e densa sobe rapidamente. É a poeira acre, levantada por centenas de cascos pesados. A aparição do Deus Ex Machina sempre ocorre de forma ensurdecedora. Júlio César invade triunfalmente o acampamento sombrio do norte, que cheira a suor azedo. Sob os cascos de seu enorme garanhão, a terra recém-cavada estala. O ditador veste propositalmente seu famoso manto de púrpura. O tecido caro e vibrante fere os olhos cansados dos soldados. Atrás do general, brilham em bronze polido os veteranos saciados da ilustre 10ª Legião. Eles acabaram de esmagar definitivamente a rebelde Alésia, trazendo consigo o cheiro inebriante da vitória real. O acampamento de Tito Labieno paralisa. O bater rítmico das pás de ferro cessa instantaneamente. Milhares de homens exaustos levantam seus olhares inflamados para o seu adorado líder. O carisma de César golpeia com força total. É uma arma de destruição em massa que envolve os escavadores exaustos como um manto pesado. O ditador sorri de forma ampla e ofuscante, erguendo o braço direito em um gesto artístico, um comprimento perfeitamente calculado. Aquele sorriso cativante destrói, em um segundo, semanas de isolamento paralisante. Apaga completamente a memória da fuga vergonhosa em Lutécia. Anula a escavação humilhante de fósseis sem sentido. Legionários sujos começam a aprumar os ombros curvados. Veem diante de si a personificação viva do grande império. Roma veio buscá-los. A manipulação habilidosa funciona de forma infalível. A câmera habita, por um breve instante, o corpo de um sapador comum. Ele aperta com um espasmo o cabo escorregadio de uma enxada pesada. As palmas das mãos ardem pelos calos rompidos. Um minuto atrás, esse homem odiava sinceramente sua vida miserável e estava moralmente pronto para rachar a cabeça de seu comandante, Labieno. Mas agora, ele olha fixamente para a figura de César, com as pupilas dilatadas por um entusiasmo cego. Ele capta avidamente cada leve movimento da cabeça coroada. O sapador esquece instantaneamente os ossos que doem de cansaço. Esquece os companheiros pisoteados na ponte. Entrega voluntariamente sua mente exausta ao poder desse ator brilhante.
A enxada bruta cai na poeira. O soldado engole o ar freneticamente, e de sua garganta rouca escapa um rugido animal de saudação. Tito Labieno permanece à parte dessa festa grandiosa, estático como um bloco de pedra cinzenta. O executor perfeito funde-se completamente com o cenário imundo. César desmonta majestosamente, sem pressa. Abraça teatralmente alguns centuriões cobertos de lama, pronunciando seus nomes em voz alta com dicção perfeita. A multidão começa a rugir de forma histérica. Esse estrondo bestial sacode o céu sombrio de outono. Os soldados entregam-se totalmente à doce hipnose. Nesse exato segundo, realiza-se o maior assalto da era. César rouba friamente a vitória alheia. Faz isso de forma elegante, pública e com o consentimento total dos próprios roubados. O discurso do ditador soa como uma melodia hipnótica. Ele toca com maestria as cordas mais primitivas das almas humanas. Fala longamente sobre a bravura do soldado e louva o espírito de ferro inabalável. Mas em suas belas palavras, não há uma única menção à tática genial. Ele não pronuncia uma única vez o número de gauleses aniquilados. Ele recorta com precisão cirúrgica a figura de Labieno da imagem do triunfo. A vitória sobre as tribos do norte agora pertence oficialmente e exclusivamente à aura do grande procônsul. A desvalorização total do indivíduo ocorre sob os aplausos ensurdecedores do próprio exército. Labieno cerra as mandíbulas até ouvir um estalo desagradável. Olha diretamente nos olhos ridentes e frios de seu chefe. César responde com um olhar curto e extremamente cínico. Nesse contacto visual está decifrada toda a anatomia cruel do poder. O gênio do subordinado é apenas uma ferramenta conveniente e descartável. A ferramenta tem a obrigação de cortar silenciosamente a carne inimiga e cavar buracos. O império, por sua vez, exige exclusivamente um teatro vibrante e compreensível para o público. Anseia adorar apenas um ídolo radiante. Labieno é carrancudo e antissocial demais. Ele simplesmente não serve para os pedestais de mármore cintilantes. Seu destino é permanecer como um sustentáculo confiável na escuridão profunda. O rugido vindo da garganta imensa torna-se completamente insuportável. Os legionários batem furiosamente seus gládios contra os zumbos de ferro dos escudos. Um júbilo artificial inunda o acampamento melancólico. As individualidades são apagadas sob o peso esmagador da adoração em massa. Assassinos ferozes transformam-se em figurantes sem vontade própria. Eles aclamam alegremente aquele que, tecnicamente, se apropriou de seu suor e de seu sangue derramado. Labieno finalmente percebe sua derrota fatal. Ele venceu a batalha matemática mais complexa contra um inimigo superior, mas perdeu feio na performance teatral de um político talentoso. Uns regam diligentemente o campo com seu sangue, por números precisos em um relatório seco. Outros entram no momento certo no palco iluminado, vestindo uma toga alvíssima, mas a multidão cega sempre carregará nos braços aquele que promete o impossível com mais beleza. Tito Labieno engoliu em silêncio essa humilhação pública venenosa. Ele se tornou uma sombra absolutamente submissa e quebrada. Mas, para o grande mestre das marionetes, isso não era o suficiente. César precisava urgentemente de um cão de guarda fiel para proteger seus interesses financeiros na capital. O general apagado, moralmente destruído, aguardava o envio imediato para o ninho de cobras. À frente, esperava-o um interrogatório implacável sob as abóbadas sombrias e opressoras do Senado romano, e o encontro com aqueles que odiavam César mais do que a própria morte. O ninho de cobras do Senado romano recebe Tito Labieno com um frio gélido que penetra até os ossos. As abóbadas lúgubres e esmagadoras da gigantesca cúria zumbem como uma colmeia alvoroçada. O ar aqui categoricamente não cheira a sangue coagulado, madeira queimada ou ao suor acre de cavalo. Ele fede sufocantemente a incensos orientais caros, cera derretida e a um veneno político sofisticado. A Roma abafada das intrigas de bastidores pesa sobre os ombros largos do veterano
muito mais do que uma couraça de bronze amassada. Expulso das frentes do norte para a capital, Labieno agora desempenha o papel humilhante de um banal cão de fila. Sua única tarefa é proteger ferozmente os interesses financeiros e políticos de seu chefe ausente. Contra ele, se levanta Marco Pórcio Catão, um fanático implacável da velha república. O demagogo perfeito em uma toga impecável, meticulosamente branqueada com giz. Catão esbraveja da alta tribuna de madeira, cuspindo as palavras. Ele torce as mãos de forma artística, para exibição. Acusa em voz alta César e seus generais obedientes de uma guerra ilegal e predatória. Grita sobre uma crueldade bárbara sem precedentes. Apela às tradições sagradas violadas dos grandes antepassados. Os senadores abutres assentem solidariamente com suas cabeças grisalhas. Eles encenam com maestria, em um drama teatral impressionante, um profundo choque moral. Labieno permanece imóvel no centro do enorme salão de mármore. Ele observa esse espetáculo provinciano barato com um desprezo gélido. Sua rigidez direta de soldado colide violentamente contra a hipocrisia impenetrável desse sistema político apodrecido. Ele não sabe mentir de forma bela e rebuscada da tribuna, escolhendo metáforas elegantes. Ele só sabe matar profissionalmente e contar escrupulosamente os cadáveres inimigos. O general dá um passo pesado à frente. O tilintar de suas cáligas ferradas ecoa bruscamente contra as placas de mármore lisas. Um golpe. Silêncio surdo. O salão congela em tensão. Labieno, com a voz seca, monótona e rascante de um contador exausto, despeja sobre as cabeças dos senadores toda a contabilidade fria do genocídio gaulês. Mais de 1 milhão de inimigos aniquilados. Centenas de milhares reduzidos à escravidão eterna e sem direitos. 800 cidades bárbaras tomadas de assalto e apagadas para sempre da face da terra. Sem emoções, sem jactância. Apenas estatísticas secas e sólidas de uma aniquilação total de uma nação inteira. Labieno relata as montanhas gigantescas de corpos com a mesma indiferença absoluta com que um intendente portuário presta contas de sacas de grãos egípcios apodrecidos. A câmera foca por um longo segundo em um senador jovem, extremamente refinado, de uma antiga linhagem patrícia. Ele franze o nariz empoado com nojo, quase imperceptivelmente. Esse soldado rude, cheirando a quartel sujo, lhe é fisicamente desagradável, a ponto de causar náuseas. O senador ajusta cuidadosamente as dobras perfeitas de sua toga branquíssima, tecida com fios de ouro. Ele ouve com extrema atenção os números terríveis de mortos e mutilados, mas em sua cabeça, outros ábacos invisíveis estalam com velocidade frenética. Escravos são a mão de obra ideal e absolutamente gratuita para seus latifúndios infinitos. Novas terras conquistadas significam novos impostos inesgotáveis. Por trás de cada milhar de cadáveres anunciados por Labieno, esse político ambicioso vê apenas o brilho opaco das moedas de ouro. Ele se esforça para estampar no rosto uma dor profunda, mas suas mãos suadas e rechonchudas se esfregam nervosamente na antecipação de lucros gigantescos. O paradoxo da justiça romana golpeia com força. A elite da República está pronta para passar horas, espumando de raiva, indignada com a crueldade sem precedentes de suas próprias legiões invencíveis. Estão prontos para amaldiçoar publicamente os generais açougueiros em todas as praças da cidade. Mas sua ira justa e ardente evapora instantaneamente, sem deixar rastros, assim que o assunto toca em números concretos de lucro. Labieno faz uma longa pausa teatral. Ele percorre o salão de mármore silencioso com um olhar pesado, de chumbo. Então, lança à multidão seu argumento principal, e absolutamente fulminante. A campanha do Norte rendeu ao Tesouro Estatal exatamente 200 milhões de sestércios. 200 milhões. Essa soma astronômica e impensável cai no chão frio da Cúria com um tilintar ensurdecedor e paralisante. As palavras de Labieno soam frias e implacáveis, como a lâmina de uma guilhotina. Sua louvada moral
vale exatamente o peso do ouro extraído por nossas espadas cegas. Um silêncio pegajoso e sufocante cobre o Senado. Catão engasga por um momento com sua própria indignação pomposa. Sua boca abre e fecha, impotente. O gancho político perfeito funcionou sem falhas. Os ilustres senadores engolem a saliva viscosa convulsivamente. Eles percebem de repente, com clareza cristalina, que categoricamente não querem punir aquele que, neste exato momento, está enchendo seus bolsos sem fundo com a riqueza alheia. Esse interrogatório abafado de bastidores expõe impiedosamente a essência purulenta e pulsante de um império vasto e ganancioso. Aqui, absolutamente ninguém se importa com o verdadeiro preço de uma vida humana. O que importa é exclusivamente a distribuição correta e proporcional do saque. Labieno vê claramente como a ganância animal devora vorazmente, diante de seus olhos, toda a louvada virtude republicana. O tilintar das pesadas moedas de ouro abafa com facilidade, brincando e para sempre, os estertores de morte de centenas de milhares de bárbaros aniquilados. A lama sangrenta e intransitável da distante Gália converte-se milagrosamente no ouro mais puro de Roma. E ninguém, nem um único homem entre esses anciãos bem cuidados e hipócritas, renunciará à sua parte sangrenta. O general permanece no centro desse serpentário venenoso, sentindo uma onda crescente de náusea surda. Ele finalmente compreende seu papel real e extremamente humilhante. Ele é apenas uma faca de açougueiro cega, uma ferramenta infalível para a extração em massa de carne, que esses abutres estufados depois dividem com elegância e sem pressa, atrás de portas fechadas. Seu gênio tático, suas noites sem dormir sobre mapas riscados, seu suor de soldado e sangue derramado, servem apenas para uma coisa: garantir a esses hipócritas mentirosos uma existência confortável e farta em seus palácios de mármore frescos. Uns, das altas tribunas, proferem discursos belos e corretos sobre a liberdade sagrada e a lei inabalável. Outros, em silêncio, com os dentes cerrados até ranger, cortam gargantas alheias na lama gelada. Mas, no fim das contas, absolutamente todos, sem exceção, tornam-se apenas escravos submissos e sem vontade do metal amarelo. Tito Labieno defendeu brilhantemente os interesses de César no Senado. Ele calou brutalmente a boca de Catão, com uma gigantesca mordaça de ouro. Mas essa não foi, de forma alguma, uma vitória pessoal sua. Ele apenas cumpriu, mais uma vez, impecavelmente, uma ordem suja de outrem. A sentença real e definitiva para o seu próprio idealismo de soldado o aguardava um pouco mais tarde. Na sombra profunda e impenetrável das ruas noturnas de Roma, onde dois predadores ainda estavam por se encontrar face a face. A sombra profunda e impenetrável das ruas noturnas de Roma abriga o encontro há muito esperado de dois predadores experientes. A cidade eterna está mergulhada em um sono pesado e inquieto, mas o poder real e absoluto nunca fecha os olhos. Os corredores secretos e intrincados da luxuosa Vila Patrícia respiram um frio glacial. O mármore úmido das altas paredes absorve avidamente qualquer som. A chama trêmula e nervosa de lamparinas de óleo solitárias destaca da escuridão densa duas silhuetas. Tito Labieno e Júlio César finalmente ficam completamente sozinhos. Sem comitiva, sem guarda-costas armados, sem senadores lisonjeiros e covardes. Apenas o soldado perfeito e adestrado, e o político genial e sem escrúpulos. A tensão no ar torna-se tão densa que poderia ser cortada com um punhal militar cego. César está junto à janela aberta. Ele ajusta as dobras de sua túnica alvíssima com o desleixo e a elegância de um leopardo farto. O ditador não tem pressa alguma em agradecer ao seu cão de guarda pela defesa brilhante e agressiva no Senado. Em vez disso, ele profere contra seu general mais fiel uma sentença filosófica definitiva e esmagadora. A voz de César soa baixa, aveludada, mas cada palavra dita golpeia com mais precisão do que uma flecha envenenada.
Ele disseca metodicamente a visão de mundo de Labieno. Ele abre friamente seu idealismo cego de soldado, como se fosse um abscesso purulento no corpo do império. Você é um gênio invencível no campo de batalha, Tito, mas é um aleijado absolutamente cego no grande jogo. Essas palavras caem no chão de pedra com o peso de chumbo derretido. César vira-se lentamente. Em seus olhos escuros e profundos, não há uma única gota de compaixão humana. Ali flutua apenas o cálculo frio e matemático. Ele explica cinicamente ao seu general as regras verdadeiras e tácitas do universo. O império vasto e voraz não dá a mínima para uma tática pura e impecável. Ele é profundamente indiferente às formações geométricas perfeitas da infantaria pesada. E o mais terrível, o império caga solenemente para os números secos de perdas mínimas de soldados. O mundo é governado exclusivamente por uma manipulação audaciosa e em larga escala das massas ignorantes. A multidão anseia por contos de fadas belos e sangrentos. A multidão necessita vitalmente de um semideus resplandecente em armadura dourada, que salvará teatralmente a civilização dos bárbaros terríveis e sujos. A honestidade impecável de Labieno, sua executoriedade patológica e mecânica, nada disso são virtudes. São seus grilhões de ferro mais pesados e indissolúveis. Enquanto Labieno calcula escrupulosamente os ângulos de ataque e economiza cada gota de sangue romano, César vende generosamente aos plebeus a ilusão grandiosa de um triunfo magnífico e salvador. A câmera foca em Tito Labieno por um segundo infinitamente longo. Ele sufoca fisicamente, até o arquejo, naquele gabinete abafado e impregnado de incensos orientais doces. O tecido de lã grosseira de seu manto de campanha parece insuportavelmente pesado. Velhas cicatrizes no peito começam a latejar dolorosamente. Ele olha fixamente para as mãos elegantes do ditador, repletas de anéis pesados. Esses dedos bem cuidados nunca seguraram um escudo escorregadio de sangue em um combate corpo a corpo desesperado e sujo. Mas são justamente essas mãos que, agora mesmo, brincando e com um sorriso leve e charmoso, quebram sua espinha dorsal. Toda a sua vida, toda a sua devoção fanática à disciplina, transformam-se em uma poeira pálida e miserável. Ele acreditava sinceramente que servia à grande ideia de Roma. Descobriu-se que ele servia apenas como um açougueiro pessoal e bem pago para um ator genial. Um nó nauseante sobe a garganta. Dá vontade de sacar o gládio. Vontade de romper esse emaranhado de mentiras pegajosas com um golpe furioso. Mas as mãos calejadas permanecem penduradas inertes ao longo do corpo. A vontade está paralisada pelo veneno mortal da consciência cristalina. César dá um passo suave à frente. Ele coloca a palma da mão, quase com carinho, sobre o ombro tenso e de pedra de seu general. É um gesto de domínio absoluto e incondicional do mestre sobre o cão obediente. Nesse jogo político cruel, um executor incrivelmente competente, mas totalmente sem imagem pública, será sempre apenas uma sombra pálida e muda. O tirano charmoso sempre levará para si absolutamente todos os louros. Labieno sabe matar magistralmente os inimigos de Roma. César sabe genialmente fazer Roma amá-lo por esses assassinatos alheios. São duas artes completamente diferentes que não se cruzam. E a primeira será sempre apenas uma criadagem suja e descartável para a segunda. Uns passam a vida inteira afiando diligentemente as lâminas para vencer honestamente uma guerra sangrenta. Outros gastam apenas um segundo para roubar essa vitória com maestria. A lealdade do soldado perfeito é apenas uma graxa barata para as engrenagens enormes da glória alheia e resplandecente. A conversa terminou. A sentença filosófica não cabe recurso, nenhum consolo, nenhuma nova promessa. Tito Labieno sai da vila luxuosa para a noite romana gélida como um homem absolutamente esmagado, moralmente destruído. Seu mundo perfeito e matematicamente ajustado ruiu definitivamente, esmagado pelo cinismo impenetrável do poder supremo. Agora,
ele enfrenta um caminho longo e humilhante de volta, para a lama gaulesa úmida e intransitável. Para o seu cadafalso invisível pessoal, há muito erguido, onde o aguarda a fase final da transformação, em um instrumento sem rosto e mudo. A lama gaulesa úmida e intransitável volta a grudar de forma asquerosa e ruidosa nas pesadas botas ferradas. Após o mármore ofuscante e abafado dos palácios romanos, essa paisagem cinzenta e infinitamente melancólica parece um verdadeiro antepasto do inferno gelado. Tito Labieno retorna à frente norte como um homem absolutamente esmagado, moralmente esvaziado. Sua alma está queimada até às cinzas pelo desprezo gélido do grande ditador. Ele percorreu esse caminho longo e fisicamente exaustivo, através de tempestades outonais geladas e ventos cortantes, não para liderar novamente com orgulho suas legiões ilustres e invencíveis. Aguarda um final completamente diferente, incrivelmente cruel e cínico. Aguarda o seu cadafalso político pessoal, meticulosamente construído com tábuas podres. O soldado perfeito finalmente chega ao seu destino histórico definitivo. Na tenda do quartel-general, não há mais o sussurro respeitoso e contido de oficiais leais. Não há cabeças grisalhas de centuriões experientes, inclinadas tensamente sobre mapas riscados. Quebrado, catastroficamente envelhecido em uma única noite, Labieno recebe sua nova designação oficialmente aprovada. Não é apenas um rebaixamento comum na longa hierarquia militar. É a fase final e extremamente humilhante de sua aniquilação política total, como um indivíduo vivo. O comandante que, ainda ontem, com precisão matemática, multiplicava por 0 hordas gigantescas de bárbaros em Lutécia, agora é nomeado supervisor-chefe de carroças de madeira rangentes. Agora, ele é um comandante miserável, deliberadamente esquecido por todos, de recrutas trêmulos e inexperientes. Sua nova missão, por assim dizer, é guardar obedientemente, com os dentes cerrados, os pesados comboios de retaguarda com grãos estragados, pregos enferrujados e ferraduras sobressalentes. O grande estrategista foi definitiva e irrevogavelmente transformado em um simples e anônimo almoxarife à margem da glória alheia. A câmera foca por um segundo, dolorosamente longo, em um recruta imberbe, tremendo levemente com o frio da manhã. Sua armadura de couro fina, que nunca viu uma batalha, sobressai de forma ridícula em seu peito encovado. A haste de madeira áspera de uma lança pesada demais esfolia impiedosamente as palmas das mãos, desacostumadas ao longo trabalho de soldado. O garoto observa assustado, de soslaio, seu novo e incrivelmente famoso comandante. Ele esperava sinceramente ver um herói lendário, brilhando em bronze, de batalhas passadas. Mas diante dele está apenas uma sombra curvada, apagada e incorpórea. Ele vê os olhos do velho, absolutamente vazios, desbotados e mortos. Olhos nos quais congelou para sempre um desespero fatal e paralisante. Desse homem curvado, impregnado pelo cheiro de chuva ácida, não emana mais a aura poderosa de uma vitória esmagadora. Dele exala um fedor insuportável e sufocante de uma tumba histórica profunda e esquecida. O recruta engole a saliva fria convulsivamente. Ele instintivamente dá um curto passo atrás dessa vacuidade assustadora que respira. A armadilha principal e mais terrível do destino não se fechou sobre os bárbaros tolos e cegos pelo ódio. Ela cerrou suas mandíbulas de aço enferrujado com um estalo de ossos sobre o próprio estrategista genial. Toda a tragédia profunda de Labieno reside em uma verdade monstruosa e paradoxal. Durante toda a sua vida longa e banhada em sangue, ele buscou sincera e fanaticamente cumprir absolutamente qualquer ordem de forma impecável. Ele acreditava sagrada e inabalavelmente no poder salvador da disciplina de ferro e da formação militar perfeita. E foi justamente com sua eficiência cega, infalível e assustadora que ele forjou, com as próprias mãos, esse sistema estatal implacável. Ele lubrificou generosamente, dia após dia, suas engrenagens gigantescas e rangentes com o seu sangue quente e o alheio.
Ele criou a máquina perfeita e ininterrupta do poder absoluto. Uma máquina na qual ele mesmo agora é obrigado a morrer silenciosamente, sem som. Morrer como um instrumento completamente apagado, anônimo e absolutamente mudo, exclusivamente em prol de uma imortalidade alheia e ofuscante. O instrumento que cumpriu brilhantemente e sem um único tropeço seu trabalho mais sujo e sangrento é sempre arremessado em silêncio em uma caixa de madeira escura e empoeirada. Ninguém jamais compõe hinos entusiasmados para o machado afiado e pesado que cortou a cabeça do inimigo do império. Todas as ovações ensurdecedoras, todo o ouro sonante do mundo, todas as coroas de louros verdes pertencem exclusivamente à mão poderosa do carrasco. Tito Labieno tornou-se, por vontade própria, esse mesmo machado impecável e infalível. Sua compreensão gélida e cristalina de seu inevitável fim histórico pesa sobre seus ombros curvados muito mais do que um céu de chumbo desabado. Ele está condenado a engolir, até o fim de seus dias cinzentos, a poeira seca da estrada sob as rodas pesadas das carruagens triunfais douradas de outrem. Seu gênio tático foi enterrado vivo, profundamente sob a terra úmida de Alésia. Seu nome será impiedosamente, metodicamente, letra por letra, apagado de todas as crônicas oficiais de Vitória. Uns passam a vida inteira construindo diligentemente, pedra por pedra, templos majestosos de mármore para sua própria submissão canina. Outros, com um sorriso leve e charmoso, queimam friamente milhares de destinos alheios apenas para iluminar melhor seu caminho direto para o domínio mundial absoluto e total. A eficiência total de um subordinado talentoso é o seu crime mais terrível e imperdoável perante a vaidade frágil de qualquer tirano ambicioso. O executor ideal e impecável sempre constrói com as próprias mãos seu próprio cadafalso, acreditando sagrada e ingenuamente que está erguendo um alto pedestal de honra. A lama gelada continua a chapinhar de forma asquerosa e rítmica sob milhares de pés. A fila interminável e melancólica de pesados comboios de retaguarda parte lentamente, com um rangido irritante nos eixos. Tito Labieno dissolve-se definitivamente no nevoeiro outonal denso e impenetrável, partindo para sempre para a sombra densa e fria de Caio Júlio César. E aqui, olhando para esse final absolutamente lógico e matematicamente ajustado do açougueiro genial, resta fazer apenas uma única pergunta. Uma pergunta que ecoará como um estrondo através de todos os milênios vindouros de carnificina humana. Se a honestidade extrema e impecável no serviço a um sistema cruel sempre lhe garante apenas uma tumba anônima e pisoteada nos subúrbios sujos da história, então a traição fria e calculista não seria a única forma disponível de preservar a própria dignidade?